Olá, gente, eu sou a Kate Silva e hoje é dia de reflexão aqui no canal. E hoje vamos abordar o tema: relacionamento abusivo não é amor. Ame-se primeiro. Gente, eu achei esse tema muito interessante porque muitas mulheres às vezes confundem uma atitude abusiva com amor. Relacionamento abusivo é algo muito mais comum do que podemos imaginar. Quem nunca viveu um relacionamento abusivo, pelo menos conhece um amigo, um colega, alguém que já passou por tal situação. Relacionamento abusivo, na maioria das vezes, o abusador é um homem. Não que não exista mulheres abusivas, mas em sua grande maioria costuma ser o homem. E quando se referimos a relacionamentos abusivos, gente, automaticamente você vai pensar naquele homem que agride a esposa fisicamente, que a machuca, bate nela. Não que isso não seja abuso também, mas o abuso não é só isso em si. Existem várias formas de se abusar de alguém. É por isso que muitas pessoas vivem um relacionamento abusivo e não têm consciência que está vivendo abusos. Uma certa época da minha vida, eu conheci uma moça que tinha um namorado. Ela era completamente apaixonada por ele. E ele se parecia um cara carinhoso, prestativo, muito atencioso com ela, mas com o tempo ele foi demonstrando ciúmes, muitos ciúmes. E quando nós a questionávamos, ela alegava que aquele ciúme dele era amor. Ele sente muito ciúmes porque ele me ama. Infelizmente, outro erro. Muitas pessoas associam ciúme a amor. E bem sabemos que o amor não tem nada a ver com excesso de ciúme. E o que acontece? As atitudes dele foram ficando cada vez mais agressivas. Tinha ciúme quando ela colocava um short mais curto. Tinha ciúmes quando ela saía com as amigas. Tinha ciúmes se ela saísse e não comunicasse antes. Tudo era motivo para despertar uma crise de ciúmes nele. E quando nós a questionava, ela falava: é porque meu namorado me ama. Por isso ele tem essa atitude. E tudo isso é excesso de amor. Quando na realidade, gente, ele já estava se mostrando um homem abusivo. Até que um dia ele a viu cumprimentando um amigo. Ele teve uma daquelas crises ridículas de ciúmes e simplesmente rasgou a blusa dela na rua. E ela simplesmente começou a chorar, desesperada, sem blusa.
nas ruas. Saiu andando pelas ruas sem blusa, chorando, e ele rindo do seu feito. Isso mostra uma atitude de um abusador. Não confunda excesso de ciúme com amor. Geralmente, um homem que demonstra muitos ciúmes de forma exagerada vai ser um abusador na sua vida. Na maioria das vezes, claro que tudo na vida tem suas exceções. Porém, na maioria das vezes, o abusador, no início de um relacionamento, ele se mostra prestativo demais, carinhoso demais. É o homem perfeito, atencioso, solidário, porque tenta mostrar ser o melhor. É aquele homem que vai te levar às nuvens, que vai te arrancar suspiros, que vai te fazer pensar: esse homem é um anjo que apareceu em minha vida. Nunca vi tão perfeito, pois ele vai se mostrar o melhor dos melhores para te conquistar. Quando ele vê que já conquistou, que você já está completamente apaixonada por ele, pronto. Para ele já não é mais interessante lhe impressionar. Então, não é mais necessário esforço para agradar, não é mais preciso parecer tão perfeito, e por isso ele já começa dando seus primeiros sinais. Atenção, gente. Eis a questão. Prestem atenção nos primeiros sinais. E como eu havia falado antes, existem várias formas de abusos, né? Às vezes, existem pessoas que são tão manipuladoras, que fazem de uma forma tão sutil que de início você não percebe, você não consegue detectar. E quando você passa a perceber, já está completamente envolvida, já não consegue se afastar, porque aquele relacionamento que foi tão perfeito no início, foi tão bom no início, que você simplesmente vive em função das primeiras memórias. O que prende uma mulher, na maioria das vezes, neste tipo de relacionamento, é o fato dela se prender às primeiras memórias. Mas ele não é assim. Quando nós nos conhecemos, ele era perfeito, ele era carinhoso e procura motivo para justificar aquela ação. Fica tentando justificar o injustificável, acreditando que ele vai mudar, que ele vai voltar a ser a pessoa do início do relacionamento. Só que não vai, gente. Por que não vai? Porque aquela pessoa não existe. Aquela pessoa foi apenas um personagem necessário para a conquista, a fase da conquista. Mas aquela pessoa nunca existiu.
E a pessoa vai ficando presa, vai se prendendo naquele relacionamento sem futuro, naquele relacionamento abusivo. Gente, o amor não machuca. Tudo que te machuca e te fere não é amor. Pode ser qualquer coisa, menos amor. Te feriu, fique atenta. Não ignore os sinais. Um abusador, ele é expert em fazer você desacreditar de si. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que vive um relacionamento abusivo com a boa autoestima. Pelo contrário, todas as vítimas de relacionamentos abusivos têm baixa autoestima, insegurança, não acreditam na própria capacidade. São pessoas que têm um emocional completamente desestruturado, porque todos os abusadores costumam a detonar o emocional. A primeira coisa que ele vai destruir é o teu emocional. E quem é vítima ou já foi vítima de abusadores sabe disso. Infelizmente, gente. Agora, como eu já havia falado, não existe uma regra. E toda regra tem suas exceções. É óbvio que existe alguns abusadores que desde o início dão sinais. É aquele namorado que você mal começa a namorar com ele e ele já tenta te controlar. Ele já tenta te afastar das tuas amizades, já tenta construir uma rotina para você com ele sempre. Todos os planos dele é você e ele. Tenta te afastar da tua família. Isso no namoro. Pode observar que existe algumas mulheres que quando começam a namorar, ela começa a se afastar de tudo e de todos. Claro, gente, início de namoro é normal a gente querer ficar um pouco a sós, curtir um pouco mais aquele relacionamento. Afinal de contas, tudo novo é novidade, o início é muito incrível, a gente quer passar o máximo de tempo com aquela pessoa. É normal, não tô falando disso. O que eu me refiro aqui é aquele homem que você começa um namoro, a tua agenda do telefone não é mais a mesma. A agenda do teu celular, os teus contatos são diminuídos 80%. Aquela pessoa que passa a namorar, não tem mais amigos, se afasta dos amigos, se afasta da própria família, não ouve mãe, não ouve pai, não tem assunto mais para ninguém do seu convívio, é só o namorado. O namorado falou, tá falado. E só vai para os lugares com ele, e só age em função dele. Gente, eu já conheci pessoas que largou faculdade por causa de relacionamento, gente. Pessoas que tinham um determinado propósito, gostaria de se formar em uma determinada profissão e entrou num relacionamento desses e simplesmente largou faculdade, não quis mais saber de estudar, não quis mais saber de família, não quis mais saber de nada. Ela passou a viver em função daquele relacionamento.
Gente, são os primeiros sinais. Uma pessoa que tem uma forma saudável e responsável de agir jamais vai querer te afastar das pessoas que te amam. Pelo contrário, ele vai te levar para o convívio dele, mas também vai mergulhar de cabeça no seu convívio. Ele vai querer conhecer as pessoas que são importantes para você. Tudo que for importante para você vai se tornar-se importante para ele também, e vice-versa. Isso é um relacionamento saudável. Um homem, quando ama uma mulher, ele vai procurar vê-la feliz, porque a sua felicidade vai deixá-lo feliz também. E quando não é assim, é necessário observar determinados pontos. Agora, outra pauta que eu preciso levantar aqui é a seguinte: a resistência que muitas mulheres têm de sair deste tipo de relacionamento. Às vezes por medo, quando o abusador é muito agressivo, ameaçador, surge o medo. A vítima não consegue se desvencilhar por medo. E na maioria das vezes, por pura dependência. E quando eu falo dependência, gente, eu não me refiro à dependência financeira. Claro que também existe a questão da dependência financeira. Não podemos ignorar este fato. Mas quando eu falo, é até aquela síndrome de Estocolmo, né? Aquela pessoa que não consegue se desvencilhar do seu abusador. Ela até pode conseguir desabafar com a irmã, com amigos, com a mãe, com algum familiar, porém não consegue sair do relacionamento e sempre procura desculpas para continuar naquele relacionamento. Eu já vi casos de pessoas que, quando uma amiga quis procurar ajudar, ela brigou com a amiga e disse para a amiga não se envolver no relacionamento dela, que é o casamento dela. E ela sabe lidar com o marido dela. E quando ela não aguentar mais, porque as palavras dela, ela falou para a amiga que quando chegasse ao ponto que ela visse que não aguentasse mais, ela tomaria uma atitude. Só que a realidade é que ela já estava completamente dependente daquela relação. Ela era dependente daquele abusador. E ele, gente, ele a agredia, ele a machucava, ele deixava ela trancada no quarto por dias, sem comer. Mas ela não queria que ninguém se envolvesse. E o final foi trágico, porque no final ele a matou, o que já era esperado por todos que a conheciam. Gente, relacionamento abusivo é algo muito sério. Na maioria das vezes, a pessoa que está sendo vítima de abuso, ela tem dificuldade de reconhecer, por vergonha, por medo, por se sentir incapaz. Mas existe esse receio de reconhecer que está sendo vítima de um abusador. Elas não conseguem lidar com o fato do seu relacionamento ser um relacionamento abusivo.
E principalmente, elas sentem muita vergonha de admitir para a própria família. Medo de ser julgada, criticada, apontada, prefere guardar para si. E aí que mora o perigo, gente. O número de feminicídio no Brasil só cresce. Gente, quando um homem mata uma mulher, ele não virou a cabeça do nada, foi lá e matou a esposa. Não, gente. Tenha certeza que aquele relacionamento não era um relacionamento saudável. É nítido que ele é um abusador. E infelizmente, na maioria das vezes, a vítima não se desvencilha. E o resultado são esses que vemos nos noticiários todos os dias. Todos os dias, infelizmente, tem novas vítimas de feminicídio. É uma triste realidade. E por isso, mulheres, eu falo mulheres, mas homens também, porque existem homens que vivem um relacionamento abusivo, que tem uma mulher abusiva, que já teve uma mulher abusiva. São minoria? Sim, mas existe. Então, vamos nos atentar aos primeiros sinais. Gente, eu já fui vítima deste tipo de relacionamento. Só que no meu caso, foi rápido, porque eu percebi que aquela relação não tinha futuro e consegui me desvencilhar. Agora eu vou falar algo para vocês. No momento que eu estava vivendo o relacionamento, eu não sabia que estava vivendo um relacionamento abusivo. Eu não enxergava aquele homem como um abusador. É por isso que eu estou falando para vocês. É necessário a gente prestar atenção aos sinais. E esses sinais nem sempre vão ser negativos, não, gente. Olha, não que você tem que desconfiar de todas as pessoas boas. Não, gente. Pessoas boas existem. E muitas, tá? Porém, desconfie de tudo que é perfeito demais. É uma pessoa que é perfeita demais. É muito boazinha. Gente, todo mundo tem defeito. Ninguém é perfeito. Uma pessoa boa demais, atenciosa demais, está sempre pronta para você, aberta e apta para te ouvir, independente da hora, do momento. Gente, quem é assim? As pessoas têm vida própria. Ninguém vive em função de ninguém, gente. Mesmo sendo namorado, não tem essa. Você é casada. Você tem um relacionamento. Mas você tem suas privacidades, suas necessidades interpessoal, gente. Mesmo vocês tendo seu esposo, você não vai pro trabalho junto com seu esposo, a não ser quando vocês trabalham juntos. Mas do contrário, quando vocês não trabalham junto, você vai para o seu emprego, seu esposo vai para o emprego dele. No final do dia, ambos se encontram em casa, compartilham como foi o dia, as novas experiências e etc. Isso é o natural, né? Porém,
Uma pessoa que você mal conhece, que já te ama e vive em função de você, é um sinal. Fica atenta. Isso pode ser um sinal. Nem sempre os sinais vão serem negativos. Aquele sinal que vai você ir, não. Fique atenta a esses sinais de pessoas perfeitinhas demais, porque ninguém é perfeito, perfeito só Deus, tá? E como eu estava falando para vocês, naquele momento que eu estava vivendo aquele relacionamento, eu não fazia a menor ideia que estava vivendo um relacionamento abusivo. Eu só descobri que aquele homem era abusivo comigo quando eu já tinha terminado o relacionamento já há um tempo, muito tempo, que eu fui estudando um pouco mais sobre essa tese de relacionamento abusivo. E eu fui lembrando daquele relacionamento e eu entendi que aquele homem que naquele momento lá atrás eu amei, ele era abusivo comigo. Só que no momento eu não sabia. Graças a Deus que foi um relacionamento rápido. Nós terminamos o namoro devido a um conjunto de fatores que aconteceu. Mas no momento eu não sabia. É aquilo, gente. E voltando àquele detalhe de existir diversos tipos de abuso, eu vou falar para vocês agora como era o meu relacionamento com ele. Eu precisava estar o tempo todo conversando com ele. Se eu marcasse de falar com ele às 7 da noite, e se eu pudesse apenas falar às 7h30, eu estava conversando com alguém na cabeça dele. E eu precisava dar várias explicações, que eu não estava conversando com ninguém. Eu tinha que falar detalhadamente o porquê do meu atraso. Se eu fosse sair para fazer alguma coisa, como ir ao mercado, ir às compras, coisas rotineiras do dia a dia, era necessário eu antes explicar para ele que eu ia precisar sair, com quem eu ia e o que eu ia fazer e quanto tempo eu ia passar fora de casa. Se eu falasse para ele que eu ia levar em torno de 2 horas e passasse 30 minutinhos, ele já ligava para mim e perguntava: o que houve? Por que você não chegou ainda? Você falou para mim que era 2 horas. Já fazem 2h30 e você ainda não voltou. Era assim. Outra coisa, eu não podia ter amigos. Não podia conversar com nenhum amigo do sexo masculino. Porém, ele tinha várias amigas. Gente, mas na época eu estava tão apaixonada que
eu falo pra vocês que eu achava normal. Eu achava natural. Na minha cabeça, aquilo ali era o jeito dele, a maneira dele de ser. E eu tinha que respeitar a maneira dele pensar. Pois cada um tem sua maneira de ser. Era isso que eu achava. Só que ele não estava respeitando o meu espaço. E eu estava ignorando isso. Eu não via aquele relacionamento como um relacionamento abusivo. Eu já não saía mais com os meus amigos, com as minhas amigas. Os meus finais de semana passaram a ser apenas com ele. Eu passei a viver em função daquele relacionamento, porque eu já não tinha mais momentos com a minha família. Minha família cobrava: você não passa mais um tempo com a gente. Eu lembro que a minha mãe questionava muito isso. Olha, você não passa mais um tempo com a gente. A minha prima vinha conversar comigo e eu não tinha tempo para conversar com a minha prima por causa que eu estava ocupada conversando com meu namorado. Eu não tinha tempo para minha prima, eu não tinha tempo para ninguém da minha família. Eu não tinha tempo para minhas amizades, só para ele. E se fosse para me conversar com alguém, eu tinha que explicar para ele antes, falar para ele de quanto tempo eu ia precisar e voltar dentro do tempo. Do contrário, ele fazia várias acusações injustas comigo. Mas eu não percebia, gente. Eu não via assim. Eu achava que o fato dele me amar muito fazia ele exigir muito da minha atenção. Era isso que eu pensava. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, nós mulheres estamos passando por fase em nossas vidas de vulnerabilidade emocional. Às vezes, por um ou outro motivo, a gente está carente, se sentindo sozinha. Infelizmente, isso nos deixa muito vulnerável. E quando estamos vulneráveis demais, existe grande chance de sermos vítima deste tipo de relacionamento. E foi o que aconteceu comigo. Porque aquele homem, gente, ele falava tudo que uma mulher gostaria de ouvir. E foi assim que ele me conquistou, me falando o quanto que eu era linda, o quanto que eu era especial, me chamava de princesinha, perguntava como eu estava, do que eu gostava. Foi assim que ele me conquistou. Fala pra mim como foi o seu dia, o que você fez. Se importava comigo, com tudo à minha volta, com as coisas que eu curtia. Por exemplo, ele se interessava. Sabe aquele homem que sabe ser um bom ouvinte? Era ele. Ele estava ali, sabe, para me ouvir. E ele, quando eu estava falando, ele prestava atenção a cada detalhe do que eu falava. Por exemplo, se eu tivesse triste e desabafasse com ele prestava atenção e depois ele ia levantando cada ponto do que eu falei, falando como eu devia agir, como seria melhor. E aquilo, de uma certa forma, mexeu comigo, porque
Quando você está assim, num momento de vulnerabilidade, que você encontra uma pessoa que presta atenção em você, não só no aspecto físico, porque, gente, vamos sermos sinceras aqui. É muito fácil a gente encontrar pessoas que prestem atenção no nosso aspecto físico, né? Olhe para o nosso rosto, nosso corpo, nosso cabelo. No aspecto físico é muito fácil. Mas não é tão fácil você encontrar uma pessoa que preste atenção no que você fala, no que você sente. E foi isso que fez eu ficar tão apaixonada por aquele homem. O fato dele se interessar com a minha história, com a minha vida, com o que se passava comigo, com o meu bem-estar. Foi isso que me conquistou. E nós mulheres se prendemos muito a esse tipo de coisa. E quando ele foi ficando abusivo comigo, eu não percebi. Porque na minha cabeça, tudo que ele fazia era porque ele me amava demais. Por isso, ele se preocupava demais. E ele tinha uma mania de falar: olha, você não vê maldade em nada, você não consegue enxergar a maldade. Você é muito ingênua, meu amor. Eu estou cuidando de você. E eu acreditava naquilo, gente. E as minhas amigas começaram a chamar minha atenção, a tentar me trazer de volta para o mundo real, né? E eu não queria ouvir. Várias vezes elas tentavam conversar comigo: olha, esse relacionamento não tá legal. Esse relacionamento não vai te fazer bem, isso não tá te fazendo bem. Você vai perceber com o tempo o quanto que isso vai te fazer mal. Isso não dá certo. Para! Mas eu não queria parar. E por isso, gente, que eu entendo. Eu entendo essas mulheres. Porque eu já passei e não é fácil. Não é fácil. Eu só consegui me desvencilhar daquele relacionamento por causa de um conjunto de fatores que aconteceram, que eu não vou detalhar aqui, pois se isso não tivesse acontecido, eu não sei. Porque eu não conseguia parar. Eu não conseguia me afastar, não conseguia. Mas, voltando aqui para o nosso tema, gente, se você conhece alguém que está vivendo um relacionamento como esse, não desista dessa pessoa. Não desista de tentar ajudá-la, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Geralmente vítimas de abusadores, elas não conseguem enxergar o perigo que correm. Elas sempre preferem acreditar que ele vai mudar. E o encanto dos primeiros momentos ficam ativo na mente delas, porque elas não conseguem ver o monstro que está em sua frente. Elas só conseguem ver aquele homem incrível que ele era no início do relacionamento e que ele está passando por uma fase ruim, mas que ele vai mudar.
mudar e voltar a ser aquele de antes. E isso é muito triste, por isso que eu falo. Se você conhece alguém que vive este tipo de relacionamento, não desista dessa pessoa. Não desista. O que você puder fazer para ajudar esta pessoa, faça. E se você que está me ouvindo nesse momento vive este tipo de situação, procura ajuda. Não espere aquele homem nas primeiras horas, nos primeiros momentos, nos primeiros meses, porque aquilo foi um personagem que nunca existiu. Ele não vai voltar a ser aquele homem perfeito que foi no início. Não continue se enganando. Não tem volta. Ele não vai voltar. Sabe por quê? Porque ele não é daquele jeito. A verdadeira face, a verdadeira personalidade desta pessoa que abusa de você é esta, que você insiste em não enxergar. O verdadeiro eu deste abusador é este monstro que te machuca todos os dias. Se ame primeiro. Se ame. Tente resgatar aquela pessoa que você era antes deste monstro entrar em sua vida. Lembra quem era você? Se olhe no espelho e diga para você mesma: quem sou eu hoje? E quem era eu antes desta pessoa entrar em minha vida? Quem eu era? Do que eu gostava? Quais eram os meus propósitos? Os meus desejos? O que eu queria para mim? O que eu gostava de fazer? Como era a minha autoestima? A minha segurança, a minha personalidade? De que forma eu enxergava o mundo? De que forma eu me enxergava antes desta pessoa entrar em minha vida? Lembra de você. Traga o seu eu do passado para o seu presente. Procure ajuda e se liberte. Se ame primeiro. E a nossa reflexão vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana tem mais. Tchau!